Muito bem, cumprimento mais uma vez os que participam de mais esta exposição da série Registros sobre Registros. Desta vez vamos para o número 427. Agradeço aos meus estimados companheiros da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e a toda a diretoria da Noreg Paraná, em particular o faço na pessoa do presidente, Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. Estamos tratando aqui, o tema é o averbamento da extinção da legitimação de posse, porque isso é o que está previsto no item 27 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, que é o que nos toca referir nesta sequência de exposições. Mas, propriamente, há pouca coisa a falar de maneira específica da averbação, e eu entendi por bem reiterar um tanto, sob alguma nova perspectiva, o aspecto central, o assunto central desse nosso tema, não é, da extinção da legitimação de posse, referindo-nos exatamente à legitimação possessória, não só no aspecto sincrônico, ou seja, como essa legitimação vem referida normativamente em nossos tempos, mas também diacronicamente, ou seja, compreendendo um pouco a sua história, o seu percurso, sua trajetória na vida brasileira, na vida brasileira jurídica, para que assim nós tenhamos a exata compreensão desse instituto. Já vimos aqui nas exposições anteriores, e eu fiz uma referência autorizada, a doutrina que foi expedida por Vitor Kimpel e Carla Modena Ferrari a respeito desse assunto, que a legitimação de posse se remete diacronicamente, portanto, historicamente, em sua trajetória, ao regime que foi instituído entre nós pelo Reino de Portugal. Quanto à ocupação das terras do Brasil. E esse regime, como sabemos e tocamos nesse assunto na exposição anterior, foi o regime das sesmarias. Sesmarias essas que são um descendente histórico das presúrias ibéricas medievais, como eu tenho insistido muito neste ponto. Que foram essas sesmarias? Vamos tratar um pouquinho desse assunto, repetindo questões e conceituações às quais já respondemos e às quais já nos dedicamos. As sesmarias foram definidas nas ordenações filipinas, ordenações editadas por Filipe I de Portugal e Filipe II da Espanha, durante o período chamado do domínio espanhol de Portugal, entre 1580 e 1640. As ordenações dizem das sesmarias que elas são as chamadas dadas de terras, também chamadas datas de terras, casais ou pardieiros, que, de acordo com essa definição das ordenações, foram ou são de alguns senhorios e que, em outro tempo, foram já lavradas, foram já aproveitadas e deixaram de ser. Já não são mais terras aproveitadas. Pois bem, mencionei aqui dadas, casais e pardieiros. Os casais são casas de campo, podemos dizer assim, mas também lugarejo de poucas casas, ou solar. Os pardieiros são casas velhas, ameaçando ruína ou casas já arruinadas, casas desabitadas. São os pardieiros. E as dadas de terras, que eu mencionei, também chamadas datas territoriais, são porções ou faixas de terra. É isto. Não há grande novidade nisso. Talvez a palavra casal, no sentido que eu utilizei, é que represente alguma novidade aqui para nós no Brasil. As pardieiros e dadas de terras são expressões mais frequentadas, embora não muito, mas mais frequentadas pelos brasileiros.
Por sua vez, o vernáculo sesmaria parece que derivou regressivamente de sesmar. Isso é um caso de derivação regressiva, porque vai do verbo para o nome. A derivação normalmente é do nome para o verbo. Essa aqui é regressiva, parece, hein? Em matéria de etimologia, as coisas, de gramática histórica, as coisas muitas vezes não se conseguem documentar, a gerar uma certeza, digamos assim, quase absoluta. Não, aqui tem uma inclinação no sentido de que essa derivação é regressiva. Que primeiro houve o verbo sesmar, que significa partir, dividir, demarcar, delimitar terras, e depois surgiu o substantivo sesmaria. Então, nesse sentido, o famoso elucidar de Santa Rosa do Viterbo, Frei Santa Rosa do Viterbo, leva realmente a essa sugestão, de que sesmaria proviria primeiro de sesma, que é a sexta parte de qualquer coisa, e outros autores nos levam a considerar primeiro o verbo sesmar, depois sesma, que é a sexta parte de alguma coisa, até chegar a sesmaria. A ser verdadeiro esse entendimento, o étimo de sesmaria, portanto, a origem da palavra sesmaria, pode mesmo ser o latim seximus. Seximus. É uma indicação que, por exemplo, contava com o apoio do professor Marcelo Caetano. Mas, matéria controversa, Antônio Manuel Espanha opinou que sesmaria deriva do latim cesina, cesine, de segunda declinação, que significaria um rasgo na terra, um rasgão na superfície da terra. Rasgão esse feito ou pela relha do arado ou pela enxada. Isso é que estaria na origem da palavra sesmaria. Cesina e cesine. Será isso ou será outra coisa? É difícil dizer. São opiniões autorizadas, aqui de vários bons autores, e que conflitam entre si, porque nem sempre se consegue chegar com a certeza necessária ao étimo dos vocábulos. Bom, se nós adotarmos rigorosamente a definição expedida pelas ordenações filipinas, nas dadas do Brasil, que eram terras virgens, só impropriamente nós podemos falar em sesmarias, porque essas terras não eram ocupadas, aproveitadas e deixaram de ser. Não, eram terras virgens. E só porque não estavam sendo aproveitadas em ato é que nós poderíamos emprestar, digamos, com uma certa impropriedade, contornando essa impropriedade, essa designação sesmaria para referir à terra brasileira. Como quer que seja, também deve discutir se as ordenações filipinas efetivamente se aplicavam ao Brasil, porque, ou pelo menos ao largo do tempo, se elas continuaram a aplicar-se, porque o Brasil teve editada uma série de cartas régias a partir do século XVII até o século XVIII, já bem avançado o século XVIII, e provisões também, tratando da regência das sesmarias. Então, havia uma legislação específica para o Brasil. Há um alvará do fins do século XVIII que nos indica uma conceituação da sesmaria, uma certa conceituação, dizendo que as sesmarias são parte do domínio da coroa portuguesa e que eram concedidas sob a condição de cultivarem-se as terras. Isso é importante. Havia essa condição de cultivo da terra. Então, da invenção ou descoberta com a investidura dominial de Portugal, por força de um título originário de apostamento, nós já tratamos isso, o direito de ocupação, que da descoberta ou da invenção português, que depois vai gerar o ut possidetis e vai de todo justificar que as terras brasileiras passem a integrar a coroa portuguesa. As terras, então, poderiam, na sequência, ser doadas pelos próprios donatários das capitanias, ou seja, eles recebiam as terras e podiam doá-las. E depois, essa mesma doação podia ser feita pelos governadores, pelos capitães gerais, sempre mediante a expedição de um título, que eram as chamadas Cartas de Sesmarias.
com que as terras se separavam, então, do domínio público, ou seja, do domínio da coroa portuguesa, e passando a constituir domínio privado. Essa matéria, como outras, sempre muito bem tratadas por esse grande autor, está bem em Afrânio de Carvalho, saudoso professor Afrânio de Carvalho. Muito bem. No plano do direito posto no Brasil, essa situação persistiu até 1822, data da nossa separação de Portugal, quando se proclamou a separação, também chamada entre nós, um pouco inadequadamente, de independência do Brasil quanto a Portugal. E aí sucedeu um vazio no âmbito legislativo, de 1822 para frente. Vazio esse que só foi preenchido com a Lei Imperial 601, a que eu várias vezes fiz referência nas exposições anteriores, que é uma lei de setembro de 1850, e que foi decretada pela Assembleia Brasileira e sancionada pelo imperador Dom Pedro II, editando-se algum tempo depois, cerca de 4 anos depois, um pouco menos, 3 anos e pouco depois, um regulamento, o decreto 1318. E isso especificamente revoga a legislação sobre as sesmarias e passa a disciplinar a venda e a posse das terras devolutas e públicas. Então, note-se, então, já temos aqui uma lei específica para tratar das sesmarias depois da chamada independência do Brasil, proclamada em 1822. Bom, nós já consideramos nas exposições anteriores as constituições de 1891, 1946, 1967 e 1969. E agora chegamos na nossa Constituição vigente, a de 1988, que tem artigos específicos para tratar da legitimação de posse. Assim, o artigo 183, que trata da legitimação e que deixa claro que os imóveis públicos não podem ser adquiridos por uso capião, já vimos isso e vamos insistir nesse ponto, mas trata da legitimação de posse. E também o artigo 191, que cuida especificamente da circunstância de que alguém, desde que não seja proprietário de imóvel rural nem urbano, possuindo como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a 50 hectares, diz a Constituição, tornando-a produtiva, isso é muito importante, por seu trabalho e de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. E, novamente, se afirma claramente que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Bom, vamos insistir nesse ponto, que a vedação dos imóveis públicos serem suscetíveis de prescrição aquisitiva, ou seja, de uso capião. E sabemos também que alguns imóveis particulares podem apartar-se da aquisição por uso capião. Lembremos aqui, por exemplo, do que dispõe a Lei 6.969 a respeito das áreas indispensáveis à segurança nacional, ou nas áreas habitadas por silvícolas, nas áreas de interesse ecológico, assim as reservas biológicas, etc., em que não pode haver aquisição por uso capião também. Mas não se viabiliza, aqui é o ponto que eu gostaria de, em particular, focar a nossa atenção, de que não se viabiliza o uso capião de bens públicos. Essa matéria está novamente enunciada no Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 102, dizendo claramente que os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. E ali se esclarecem quais são, ou melhor dito, como se dividem os bens públicos em bens que são de pessoas jurídicas de direito público interno, artigo 98, e que se classificam ou se dividem em bens de uso comum do povo. O próprio Código Civil diz, são os rios, são os mares, são as estradas, são as ruas, são as praças. As praças são bem
de uso comum do povo, não são bens de uso especial. Também os de uso especial, tais como os edifícios, os terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração, seja ela federal, seja estadual, seja municipal, seja ela de autarquias, são por exemplo, os edifícios dos fóruns, os edifícios das prefeituras, os palácios do governo, os locais de administração pública, por exemplo, um prédio da Receita Federal, são bens de uso especial, porque são bens destinados à atividade, ao serviço administrativo. Aqui, extensivamente, essa administração também para os demais poderes, legislativo e judiciário, não pensemos apenas como bens de uso especial, só porque a lei fala, a Constituição fala em administração, em restringir isto ao poder ou função executiva. E, finalmente, há bens públicos que são bens públicos ditos como dominicais. Que são os bens dominicais? São aqueles que, estando no patrimônio das pessoas de direito público, tanto com caráter de direito pessoal quanto com caráter de direito real, podem, no entanto, ser objeto de alienação, sem que haja aqui. Os outros casos também, teoricamente, especialmente os bens de uso especial, podem ser desafetados, ou seja, perderem a sua afetação para o serviço da administração e serem alienados. Mas os dominicais já não precisam nem dessa desafetação. Já estão desafetados, por assim dizer. Ou nunca estiveram afetados. Bom, o que justificou nossa referência ao impedimento jurídico da usucapião de terras públicas foi que essa vedação aquisitiva não equivale a estorvar a aquisição de terras pela posse de particulares. Isso nos termos acolhidos pela Constituição Nacional de 88 e na sequência da tradição constitucional brasileira, desde 1934, 37, 46, essa da Constituição de 46 com um acréscimo muito interessante, que é do seu artigo 156, por uma emenda de 9 de novembro de 1964, a emenda 10, há muito tempo dessa emenda, em que se dizia, no artigo 156, que todo aquele, vamos ver o texto aqui, todo aquele que, não sendo proprietário rural nem urbano, por 10 anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de domínio alheio, possua trecho de terra que se tornou produtivo por seu trabalho, ou o trabalho de sua família, isso é importante, sempre há essa referência dupla, trabalho individual e trabalho familiar, adquire-lhe a propriedade mediante sentença declaratória devidamente transcrita. Então, isso é uma coisa diversa, que diz respeito à legitimação de posse. Daí que, de maneira muito particular, caiba que nós reflitamos um pouco e indaguemos quais bens efetivamente podem ser objeto material da legitimação de posse. E é a isso que nós vamos dedicar a nossa próxima exposição, da semana que vem, para, na sequência, ultimar o pequeno assunto que nos resta, como averbar a extinção da legitimação de posse. Eu quero agradecer muitíssimo a todos os que participam aqui da nossa série Registros sobre Registros. Estou antecipando a gravação de algumas das nossas exposições em virtude de uma cirurgia a que vou me submeter nos próximos dias. E por isso já quero deixar as aulas gravadas para que nós não percamos a sequência. Mas espero que já na próxima vez possa gravar semana a semana as nossas exposições. Muito obrigado a todos. Eu renovo os meus cumprimentos aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, bem como reitero meus agradecimentos e saudações aos integrantes da Noreg do Paraná, o que faço mais uma vez de maneira
representativa na pessoa de seu presidente, o Dr. Matheus Afonso Vido da Silva. Muito obrigado a todos.